Os ponteiros marcavam 23h30 quando Jorge Almeida estacionou o carro importado na garagem molhada da mansão no Morumbi. A chuva, insistente, escorria pelo vidro como se lavasse a cidade inteira. O empresário de 42 anos, dono de uma fortuna de 80 milhões anuais em faturamento, abriu a porta lateral da casa com a mesma frieza com que abria contratos milionários. Esperava silêncio, escuridão e mais um jantar perdido. Mas, ao acender a luz da cozinha, foi como se algo tivesse quebrado dentro dele. Sobre a mesa impecavelmente arrumada, havia um prato de sopa ainda quente, um copo cheio e um guardanapo dobrado com delicadeza que não combinava com aquele ambiente tão calculado. Ao lado, um bilhete de caligrafia simples. Sopa quentinha em dia chuvoso. Deus abençoe. Aquelas palavras, escritas sem pretensão, atravessaram o coração blindado de Jorge como nenhum relatório, nenhuma meta, nenhum gráfico havia conseguido. Ele ficou parado, imóvel, ouvindo apenas o som da chuva lá fora e o próprio coração acelerado aqui dentro. 3 anos haviam se passado desde a morte de Isabela, sua esposa, em um acidente na Marginal Pinheiros. 3 anos em que Jorge se orgulhava de não ter derramado uma lágrima. Ele era o homem de ferro, o calculista, o controlador. Tinha uma mansão de 800 metros, piscina aquecida, quadra de tênis, uma adega com 500 rótulos importados, obras de arte que valiam mais que apartamentos inteiros. Tinha tudo. E ainda assim, diante de um prato de sopa, ele percebeu o vazio que luxo algum conseguia preencher. Naquele instante, lembrou-se dos filhos, Pedrinho e Casandra, gêmeos de 8 anos, que ainda pediam histórias antes de dormir e que ele raramente conseguia atender. Lembrou-se da promessa feita no velório. Eu vou cuidar deles como Isabela cuidaria. Mas ao encarar aquele bilhete simples, Jorge entendeu. Não estava cumprindo a promessa. Pela primeira vez em 3 anos, os olhos arderam. Uma lágrima solitária caiu sobre a mesa, a fortaleza desabava, e ele não fazia ideia de que aquele gesto tão singelo era apenas o começo de uma revolução em sua vida. Jorge sempre acreditou que disciplina era o segredo do sucesso. O despertador tocava às 5h30 e em seguida vinha a academia. Banho cronometrado, café rápido até 7h15. Às 7h30 já estava dentro do carro, rumo ao escritório na Faria Lima, onde ficaria até às 22h00, imerso em contratos, negociações e metas. Aos sábados, trancava-se com relatórios e planilhas. Domingos eram preenchidos com viagens ou reuniões estratégicas. Ele comandava 3 empresas de tecnologia que faturavam juntas 80 milhões reais por ano. Um império erguido à base de 16 horas de trabalho diárias. Era reconhecido, respeitado e temido no mercado. Mas havia uma parte da vida onde nenhum cálculo funcionava. Dentro de casa, a mansão de 800 metros parecia cenário de revista. 5 suítes, quadra de tênis, home theater, decoração assinada por arquiteta renomada. Cada detalhe escolhido a dedo. Perfeição absoluta. Exceto por 2 pequenos corações que choravam no silêncio dos corredores. Casandra e Pedrinho, gêmeos de 8 anos, eram o reflexo da mãe que se foi. Tinham o mesmo olhar doce de Isabela, o mesmo sorriso espontâneo. Mas desde o acidente na Marginal Pinheiros, que tirou a vida dela 3 anos atrás, os 2 pareciam carregar o peso de um luto que nunca terminava. Pedrinho chegou a ficar 2 semanas sem dizer uma palavra. Casandra só dormia se alguém cantasse a música da galinha pintadinha. Jorge tentou resolver como fazia nos negócios, contratando ajuda. Foram 17 babás em 2 anos e meio. Algumas com diplomas em pedagogia, outras com cursos de psicologia infantil, até uma com experiência internacional. Nenhuma ficava.
6 meses era o limite. Elas reclamavam do ambiente frio, das crianças traumatizadas, do patrão exigente. Uma chegou a dizer: "Essa casa parece um museu, não um lar." Enquanto isso, Cassandra se escondia no closet da mãe sempre que alguém novo chegava. Pedrinho fazia xixi na cama toda vez que precisava se adaptar a outra estranha. Jorge, quando finalmente chegava em casa, encontrava filhos que o olhavam como a um visitante. Eles comiam, tomavam banho e dormiam segundo a rotina imposta por cada babá temporária. Ele era apenas o homem que entrava tarde e saía cedo. Naquela época, Jorge não sabia ainda, mas estava falhando na única função que não podia terceirizar: ser pai. Naquela manhã cinzenta de segunda-feira, Jorge sentou-se em sua poltrona de couro no Vizinhoise quinto andar, cercado de vidros que refletiam a cidade conquistada. À frente, um escritório de 100 metros impecável. Mas por dentro, um vazio que não sabia mais como administrar. A 17ª da babá havia acabado de pedir demissão pelo WhatsApp. "As crianças estão muito traumatizadas. Não consigo lidar." Ele largou o celular sobre a mesa, respirou fundo e, pela primeira vez em anos, deixou a armadura cair. Não havia planilha que calculasse a dor de ver os filhos se afastarem. Não havia KPI para medir o quanto era terrível sentir-se estranho dentro da própria casa. Então, sozinho naquele escritório luxuoso, Jorge fez algo que não fazia desde que Isabela estava viva. Rezou. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. "Deus, se o Senhor realmente existe, se cuida mesmo das pessoas, manda alguém para amar meus filhos como Isabela amava, eu não sei mais o que fazer." 3 dias depois, quinta-feira chuvosa, o celular toca. Do outro lado da linha, uma voz conhecida: Dona Maria, faxineira do prédio há 15 anos, sempre sorridente, sempre educada. "Doutor Jorge, desculpa incomodar, mas soube que o senhor está precisando de alguém para os meninos. Tenho uma sobrinha, a Laiane. Ela acabou de voltar de Uberlândia, cuidava da minha irmã doente. É de Deus, tem experiência com criança. Posso trazer para conversar?" Jorge quase disse não. Depois de 17 tentativas, a última coisa que queria era mais uma aposta frustrada. Mas havia algo diferente naquela ligação. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse intuição, ou talvez fosse resposta àquela oração feita dias atrás. Ele respirou fundo antes de responder: "Tá bom, Dona Maria, traga amanhã no fim da tarde." Na sexta-feira, às 18h30, Jorge aguardava no escritório, preparado para mais uma entrevista inútil, ainda sem imaginar que aquela porta abriria não para uma candidata, mas para o milagre que mudaria tudo. Sexta-feira, 18h30. O relógio do escritório marcava o fim de mais um dia exaustivo. Jorge, cansado, suspirava diante da pilha de contratos. A secretária anunciou discretamente: "Doutor, Dona Maria está na recepção com a sobrinha." Ele fechou a pasta com desconfiança. Já sabia como isso terminava: promessas, currículos impecáveis, sorrisos formais. E em poucos meses, mais uma demissão. Quando abriu a porta da sala de reuniões, encontrou 2 figuras. Dona Maria, com o mesmo sorriso acolhedor de sempre, e ao lado dela, uma jovem simples. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, blusa branca sem marca, saia jeans até os joelhos, nada chamava atenção. Não usava maquiagem, não carregava bolsas caras, não vestia luxo. Poderia passar despercebida em qualquer multidão. Mas, ao levantar-se para cumprimentá-lo, ofereceu algo que Jorge não via há muito tempo: um olhar de paz. "Boa tarde, Sr. Jorge. Sou a Laiane. Muito prazer." A voz era firme, porém suave. O aperto de mão, delicado, mas seguro. Jorge iniciou o questionário automático. Experiência, disponibilidade, referências. Ela respondeu sem rodeios:
Cuidara dos irmãos mais novos desde os 12 anos, tinha um curso técnico em educação infantil feito em Uberlândia, passara os últimos 2 anos cuidando da tia com câncer e sustentava a mãe viúva. Quando achou que a entrevista estava acabando, veio a pergunta inesperada. O senhor procura alguém para cuidar das crianças ou para amar elas? A frase o desarmou. Em 17 entrevistas, ninguém havia ousado falar em amor. Todas perguntavam sobre salário, folgas, responsabilidades. Só essa moça simples ousou tocar no que realmente importava. Jorge tentou responder. Quero alguém que cuide bem deles. Laiane interrompeu, sem arrogância. Cuidar e amar não são a mesma coisa, Sr. Jorge. Cuidar é dar banho, comida, lição de casa. Amar é brincar no chão mesmo cansada, cantar a mesma música 20 vezes, abraçar quando choram sem motivo. Amar é estar presente de verdade. Ele ficou em silêncio. Aquilo não estava em nenhum currículo. Era algo que não se comprava. Nos olhos dela, Jorge viu lágrimas contidas. Eu não tenho filhos ainda, mas Deus me deu um coração grande. Se o Senhor me aceitar, prometo amar Pedrinho e Casandra como se fossem meus. Naquele instante, Jorge soube. Não era mais uma entrevista. Era o começo de algo que mudaria não só a vida dos filhos, mas também a dele. Sábado de manhã. O céu ainda carregava nuvens da chuva da noite anterior, e o jardim da mansão parecia recém-lavado. Jorge entrou pelo portão com passos incertos. Ao seu lado, Laiane caminhava em silêncio, observando a imensidão da casa como quem pisa em território desconhecido. À frente, os gêmeos brincavam na piscina sob supervisão de uma babá temporária. Quando notaram a figura estranha, pararam imediatamente. Os risos cessaram. Casandra se escondeu atrás da cuidadora, enquanto Pedrinho a encarava com olhos de desconfiança. Jorge tentou suavizar. Filhos, quero apresentar a Liane. Mas os dois não se moveram. Foi então que ela tomou a iniciativa. Agachou-se para ficar na altura deles, abriu um sorriso sereno e falou: Oi, Pedrinho. Oi, Casandra. Que piscina linda vocês têm aqui. Na cidade onde eu cresci, em Uberlândia, não tinha piscina, a gente se divertia brincando no rio. Casandra, curiosa, se aproximou meio passo. Você morava no rio? Laiane riu com delicadeza. Não, princesa, mas tinha um rio que cortava a cidade. Eu e meus primos fazíamos castelos de areia na beira dele. O clima de tensão quebrou por um instante. De repente, Pedrinho lançou a pergunta que ninguém esperava. Você vai embora também, igual às outras? O coração de Jorge apertou. Ele sabia que os filhos já estavam condicionados a perder. Esperavam que todo adulto fosse passageiro. Mas Laiane não desviou o olhar. Eu não sei o futuro, Pedrinho. Só Deus sabe. Mas eu prometo uma coisa. Enquanto estiver aqui, vocês vão ter todo o meu carinho. E se um dia eu precisar ir, vou explicar certinho. Nunca vou desaparecer sem dizer nada. O menino ficou em silêncio, avaliando cada palavra. Casandra, mais aberta, perguntou: Você sabe fazer comida gostosa? Sei, sim. Feijão tropeiro, pão de queijo, sopa de mandioquinha. Lá em Minas a gente aprende cedo. Os olhos da menina brilharam. A mamãe fazia sopa quando chovia. Então, quando chover, vou preparar uma sopa gostosa também, igual ela fazia. Nesse instante, Casandra segurou a mão de Laiane. Pedrinho ainda hesitava, mas lançou outra pergunta. Você acredita em Deus? A resposta veio firme e doce. Acredito sim, e acredito que Ele nunca esquece da gente. Talvez tenha sido Ele que me trouxe até aqui. Jorge, observando de longe, sentiu o nó subir pela garganta. Pela primeira vez em muito tempo, viu os filhos se abrindo, mesmo que timidamente para alguém novo. E soube, no fundo, que algo diferente estava começando. Quinta-feira, 21h30. Jorge chegou mais cedo do que o habitual. Esperava encontrar a casa mergulhada no mesmo silêncio frio de sempre. Mas ao abrir a porta, ouviu algo que fez seu coração disparar. Gargalhadas.
risos altos, livres, cheios de vida. O som vinha da sala. Ele largou a pasta de couro sobre a mesa e seguiu em direção ao barulho. Encontrou os filhos sentados no chão, rodeados por cartas de baralho viradas. Laiane, também no chão, narrava cada rodada do jogo da memória como se fosse uma grande aventura. Quem achar a mula sem cabeça ganha o direito de contar uma história de terror. Casandra ria tanto que mal conseguia segurar as cartas. Pedrinho, geralmente contido, também sorria, os olhos brilhando de uma forma que Jorge não via há anos. Era como se o peso do luto tivesse, por alguns minutos, se dissipado. Jorge permaneceu parado na porta, observando a cena. O celular vibrava em seu bolso com e-mails urgentes, mas, pela primeira vez, não se moveu para atendê-lo. Ficou apenas ali, hipnotizado. Foi então que Casandra ouviu: "Papai, vem jogar com a gente!" Ele quase recusou por instinto. Não sabia as regras, não se lembrava da última vez que se sentara no chão para brincar. Mas o olhar insistente dos filhos o puxou para dentro daquela roda improvisada. Ele se ajoelhou, pegou uma carta e errou de imediato. Os três caíram na gargalhada. Jorge, surpreso, riu junto, um riso desajeitado, mas verdadeiro. Durante meia hora, esqueceram relógios e responsabilidades. Laiane contava histórias de folclore, Saci, Curupira, Yara, dava vida às lendas com gestos, vozes e expressões, transformando a sala em palco. Casandra batia palmas, Pedrinho arregalava os olhos. Jorge, no meio deles, sentia-se parte de algo que não vivia desde a morte de Isabela. Quando o jogo terminou, já passava das 22h30. As crianças pediram mais uma história antes de dormir. Jorge ajudou a levá-los para o quarto. Casandra adormeceu com um sorriso, Pedrinho segurando firme a mão da babá. De volta à sala, Jorge encarou Laiane. "Obrigado. Fazia tempo que não via meus filhos assim." Ela respondeu simples: "Criança não precisa de muito, só precisa de presença." Naquela noite, ao se deitar, Jorge entendeu. Pela primeira vez em anos, sua casa tinha voltado a ser um lar. Na manhã seguinte, Jorge tomou uma decisão incomum. Sairia de casa mais tarde para tomar café com os filhos. Algo simples, mas que não fazia havia anos. Quando entrou na cozinha às 7, encontrou a mesa já posta com carinho. Pães frescos, frutas cortadas em formatos engraçados, suco natural servido em copos coloridos. O aroma que dominava o ambiente, porém, vinha da frigideira nas mãos de Laiane. "Bom dia, Sr. Jorge. Fiz tapioca recheada, uma com queijo, outra com coco. As crianças adoraram. Quer experimentar?" Ele, acostumado a apenas morder uma fruta no carro, a caminho do escritório, sentou-se. Mordeu a primeira garfada e o sabor o transportou de volta a uma viagem de negócios no Nordeste, quando ainda estava construindo seu império. O simples tinha gosto de memória, de lar. Enquanto comiam, Laiane conversava com os gêmeos sobre a escola. "Pedrinho, lembra de colocar o tênis de futebol na mochila. Hoje tem educação física." "E você, Casandra, pronta para sua apresentação sobre golfinhos?" Jorge ficou em silêncio, observando. A babá sabia detalhes da rotina escolar que ele nunca havia se dado ao trabalho de perguntar. Casandra exibia o cartaz colorido que haviam treinado juntos na noite anterior. Nos olhos dela havia orgulho e confiança. No meio do expediente, Jorge sentiu vontade de ligar para casa. Algo inédito. Laiane atendeu animada. "Oi, senhor Jorge." A Casandra voltou radiante. A apresentação sobre golfinhos foi um sucesso. O professor elogiou muito. E o Pedrinho marcou um gol no recreio. Está contando para todo mundo. Ele pediu para falar com os filhos. Casandra imitou sons de golfinho, arrancando sua risada. Pedrinho descreveu o gol com tanta empolgação que parecia narrador de rádio. Ao desligar, Jorge percebeu que fazia meses que não tinha notícias tão leves e felizes. Naquele dia, cancelou a última reunião e voltou mais cedo.
às 19h, estava sentado à mesa diante de uma sopa de mandioquinha feita por Laiane. As crianças falavam sem parar, disputando quem contava mais histórias da escola. Jorge não lembrava a última vez que tinha vivido uma refeição tão simples e tão preciosa. Enquanto terminavam o jantar, Casandra pediu: "Tia Laiane, conta mais uma história?" E ela, sorrindo, respondeu: "Hoje vou contar a da Yara, a mãe d'água." Jorge permaneceu à mesa, hipnotizado. Não queria perder um segundo. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Pequeno no início, quase imperceptível, mas real. Jorge passou a acordar 15 minutos mais cedo, só para ver os filhos tomarem café antes de ir para a escola. Depois, reduziu reuniões noturnas que julgava indispensáveis. Em vez de sair às 22h, começou a se forçar a estar em casa por volta das 19h30. No início, estranhava. O celular vibrava no bolso. Mensagens urgentes piscavam no e-mail. Sócios reclamavam. Mas quando chegava e via Pedrinho narrando seus gols do recreio e Casandra cantando músicas que ensaiava na escola, ele entendia. Aquilo tinha mais valor que qualquer contrato. Liane, com naturalidade, introduzia pequenas rotinas, bilhetes nas lancheiras, orações antes de dormir, tardes de artesanato nos finais de semana. Coisas simples que enchiam a casa de vida. Jorge observava em silêncio. Em cada detalhe, percebia a diferença entre cuidar e amar, como ela dissera no primeiro encontro. Certa noite, Laiane o chamou discretamente. "Senhor Jorge, hoje o Pedrinho pediu que o senhor desse boa noite. Acho que ele quer falar algo." Jorge subiu hesitante. Encontrou o filho acordado, olhos brilhando. "Pai, você pode contar uma história?" Ele congelou. História. A última vez que tinha feito isso fora com Isabela, anos atrás. Sentou-se na beira da cama, sem saber por onde começar. Lembrou-se de um livro que a esposa lia para eles, O Pequeno Príncipe. Pegou o exemplar ainda guardado na estante, a capa gasta pelo tempo. Começou a ler. Pedrinho escutava atento. Casandra, que já quase dormia, se arrastou para perto querendo ouvir também. Aos poucos, Jorge foi se soltando, colocando entonação, sorrindo nos trechos engraçados. Quando terminou o primeiro capítulo, as crianças já dormiam, abraçadas uma à outra. Naquele instante, Jorge sentiu algo que não experimentava há 3 anos: pertencimento. Não era apenas o pai ausente que passava para dar boa noite. Era parte da rotina, parte do riso, parte da vida. Descendo as escadas em silêncio, encontrou Liane na sala, dobrando roupas das crianças. Ela o encarou e disse baixinho: "Viu só? Eles nunca precisaram de um super-herói, só precisavam de você." Era uma terça-feira de junho. O relógio marcava 14h quando Jorge entrou numa reunião com investidores japoneses. Os contratos eram pesados, as negociações intensas. O tempo passou sem que ele percebesse. Quando olhou novamente para o relógio, já eram 20h30. Ainda havia documentos a revisar. Do lado de fora, São Paulo estava mergulhada em chuva torrencial. Ele pegou o celular e ligou para casa. "Liane, diga às crianças que hoje vou chegar tarde." Do outro lado da linha, a voz calma: "Tudo bem, senhor Jorge, mas dirija devagar. Eles perguntaram do senhor no jantar." Aquela frase o acompanhou durante todo o trajeto até o Morumbi. Ele estacionou às 23h30, exausto, corpo pesado, mente cheia de números. Esperava encontrar a casa apagada, os filhos dormindo e apenas o silêncio de sempre. Mas ao abrir a porta da cozinha, se surpreendeu. A luz estava acesa. Sobre a mesa, 3 pratos arrumados, um deles ainda coberto para manter o calor. A sopa exalava um aroma familiar que o transportou para noites antigas com Isabela. Ao lado, um bilhete de caligrafia simples: "Deus cuida dos seus. Boa refeição, senhor Jorge." Jorge largou a pasta no chão e ficou parado, imóvel.
A mansão inteira parecia em silêncio reverente diante daquele gesto. Ele se sentou, retirou a tampa do prato e levou a primeira colherada à boca. Era sopa de mandioquinha, exatamente como Isabela costumava preparar nos dias de chuva. Engoliu devagar. Os olhos arderam. 3 anos sem chorar. 3 anos escondendo a dor atrás de reuniões e relatórios. Até aquele momento. Lágrimas caíram sobre a mesa. Ele não estava chorando apenas pela ausência da esposa, mas também pelo tempo perdido, pelos abraços negados, pelas histórias que não contou. Quando levantou os olhos, viu Laiane encostada na porta, discreta, sem querer interromper. O senhor não precisava comer sozinho. Eu posso ficar se quiser companhia. Jorge apenas acenou com a cabeça. Pela primeira vez, não se sentia patrão diante de uma funcionária. Sentia-se homem diante de alguém que, de forma silenciosa, lhe devolvia o que havia perdido. O gosto de estar em casa. Naquela madrugada, depois de comer a sopa que lhe trouxe a memória de Isabela, Jorge ficou muito tempo sentado à mesa, em silêncio. O relógio já passava de 1 TK quando ele subiu para o quarto. Olhou pela fresta da porta dos filhos. Pedrinho e Casandra dormiam profundamente, abraçados, com semblante sereno. Pela primeira vez, ele reparou que a paz no rosto deles não tinha vindo de relatórios, nem de empresas, nem de cheques. Viera de algo invisível, mas presente. Amor. Na manhã seguinte, Jorge entrou no escritório da Faria Lima com outra energia. Chamou sua equipe e, para surpresa geral, anunciou mudanças. A partir de hoje, sairei do escritório todos os dias às 18h. Reuniões noturnas serão delegadas e os sábados não serão mais para relatórios, mas para estar com a minha família. Os sócios se entreolharam, chocados. Alguns tentaram protestar, mas Jorge foi firme. Dinheiro a gente recupera, tempo com meus filhos não. A decisão se materializou já naquela semana. Às 19h, Jorge estava em casa. A mesa de jantar agora tinha 3 lugares ocupados religiosamente: pai, filhos e Liane. Entre colheradas de sopa e pedaços de pão de queijo, riam juntos de pequenas histórias da escola. Depois, vinham os banhos, as histórias na cama e as orações, sempre conduzidas por Laiane. No domingo seguinte, Jorge surpreendeu. Desligou o celular e passou a manhã inteira no quintal, ensinando Pedrinho a chutar bola e ajudando Casandra a montar uma casinha de bonecas. Ao ver os dois suados e felizes, lembrou-se do que dissera a si mesmo no velório de Isabela: eu vou cuidar deles. Mas finalmente entendeu que cuidar não era apenas prover, era estar presente, mesmo cansado. Era rir junto, errar junto, aprender junto. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram, Jorge desceu para a sala e encontrou Liane dobrando roupas. Aproximou-se e disse, emocionado: você me devolveu a chance de ser pai. Obrigado por me lembrar do que eu tinha esquecido. Ela apenas sorriu e respondeu: eles nunca precisaram de muito, Sr. Jorge. Só precisavam de você. Junho novamente. 1 ano havia se passado desde aquela noite chuvosa que mudara tudo. A mansão do Morumbi agora tinha outro som. Risadas, música, vozes alegres ecoando pelos corredores antes silenciosos. Jorge decidiu organizar uma pequena celebração, não para mostrar riqueza, mas para agradecer. Convidou amigos próximos, alguns parentes e, claro, Dona Maria. Na sala principal, decorada com simplicidade, flores frescas e balões coloridos escolhidos pelas crianças, Jorge pediu a atenção de todos. Casandra e Pedrinho estavam ao seu lado, segurando firme sua mão. Com a voz embargada, ele disse: há 1 ano eu fiz uma oração no meu escritório. Pedi a Deus alguém que cuidasse dos meus filhos quando eu já não sabia mais como. E ele me enviou não só uma babá, mas um anjo. Laiane, você trouxe para esta casa aquilo que nenhum dinheiro do mundo compra: paz, esperança e amor. As palmas encheram a sala.
Liane chorava, abraçada às crianças, visivelmente emocionada. Alguns dias depois da festa, Jorge chamou Liane ao escritório de casa. Sobre a mesa, um envelope. Ela hesitou em abrir, mas ele insistiu. Lá dentro estava a escritura de uma casa no Butantã, 3 quartos, quitada. "É sua", disse Jorge, firme. "Um presente nosso, para que você tenha o seu lugar, perto da gente." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Senhor Jorge, eu não posso aceitar algo assim." "Pode, sim. Não é pagamento, é gratidão. Você mudou a minha vida e a dos meus filhos. Isso é apenas uma forma de dizer obrigada." Casandra, que escutava escondida atrás da porta, entrou correndo e disse: "Agora a gente pode visitar você também, tia Liane." Pedrinho completou: "E você nunca mais vai embora, né?" A babá abraçou os dois com força. Entre soluços respondeu: "Nunca. Vocês são minha família agora." Naquele momento, Jorge entendeu. Não se tratava apenas de uma funcionária dedicada, mas de alguém que Deus havia colocado em suas vidas para sempre. Outra terça-feira de junho, outra noite chuvosa em São Paulo. O relógio marcava 23h30 quando Jorge estacionou o carro na garagem. 2 anos haviam se passado desde aquela primeira oração no escritório. Ele não era mais o mesmo homem. Já não vivia para relatórios intermináveis. Agora, seu maior compromisso era estar presente na vida de Pedrinho e Casandra. Ao abrir a porta, foi tomado por uma sensação estranhamente familiar. A cozinha estava iluminada por uma luz suave. Sobre a mesa, 3 pratos fumegavam. Ao redor, os gêmeos conversavam animados enquanto Laiane mexia uma panela no fogão. O cheiro de sopa enchia o ar, misturado ao aroma doce de chocolate quente. Por um instante, Jorge parou na porta e fechou os olhos. Lembrou-se da primeira vez que encontrara aquela cena, solitário diante de um prato. Agora, porém, não havia solidão, havia família. "Pai, vem logo, a gente guardou o lugar do Senhor", gritou Casandra, acenando com entusiasmo. Pedrinho completou: "A tia Liane fez sopa igual a que a mamãe fazia." Jorge se aproximou, sentou-se à mesa e experimentou a primeira colherada. O sabor trouxe lembranças de Isabela, mas dessa vez não veio acompanhado de dor. Veio acompanhado de paz. Enquanto comiam, Pedrinho perguntou: "Tia Liane, por que você ainda está aqui?" Ela sorriu, enxugando as mãos no avental. "Porque quem ama não vai embora sem motivo. Deus me trouxe até vocês e eu só sairei quando Ele disser que minha missão terminou." O menino ficou pensativo e então disse: "Acho que a mamãe pediu para Deus mandar você." Jorge não resistiu. As lágrimas vieram, mas não eram de luto, eram de gratidão. Segurou as mãos dos filhos e a de Laiane ao mesmo tempo. "Vocês são meu maior tesouro. Minha herança não está nos negócios, mas nos momentos que construo com vocês." A chuva caía lá fora, lavando a cidade. Dentro da cozinha, um homem que acreditava que tudo podia ser comprado, descobriu, enfim, o milagre que nunca teve preço: amor verdadeiro. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.